Mônica, Prazer. antes de mais nada, querida, vamos saber um pouquinho de você, de onde você a tua atuação, a tua especialidade, para a gente poder conhecer melhor a Mônica. Eu sou cirurgiã dentista, estou formada há 36 anos. Estou na região da Grande BH. Minha cidade é Contagem, Minas Gerais. E eu sou especialista em periodontia e ultimamente eu estou trabalhando muito com odontologia miofuncional. E foi por isso que eu cheguei até você, porque eu tenho uma colega de odontologia miofuncional, doutora Simone da sua cidade, de Recife. Sim, sim. E ela fez o curso e ela trabalha com odontologia miofuncional. E nós conversamos e ela falou, olha, eu tive muitos, como eu tenho muitos casos que eu não consigo completar, né? A odontologia miofuncional, ela vem atuando direitinho, mas de repente eu tenho pacientes que têm uma abertura limitada e não passa dali, sente dor ao tentar abrir a boca, ainda continua com a dor na TM, diminui, mas não resolveu. Então, ela falou, olha, eu tenho o doutor Randy e eu consegui resolver problemas que eu não estava conseguindo finalizar com a odontologia miofuncional. Eu falei, então é isso que eu preciso, né? Aí eu conversei muito com ela falou, olha, pode fazer o curso que é espetacular, você vai amar. Eu comecei a fazer o curso e eu não sei, né? Pra gente que é dentista, às vezes tem algumas coisas que são bem, bem difíceis, né, pra gente, mas no início eu achei meio assim, muita anatomia, né, muita manobra, mas aí de repente, eu até comentei isso no grupo, eu falei, não, eu vou ter que encarar e começar. E eu estava falando com a minha secretária, ela começou a fazer o tratamento comigo, ela tinha uma limitação, faz mais de um ano, a TM dela do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo travou e ela só conseguia colocar 2 dedos de abertura. Com o tratamento, aí nós começamos a fazer o tratamento miofuncional, ela não acordava mais morrendo de dor, mas conseguimos uma abertura de 3 dedos. E parou aí. Parou. Falei, não tá certo, a gente precisa resolver, né? E aí, esses dias eu cheguei para ela e falei, olha, eu vou colocar em prática o que eu estou aprendendo e vou fazer umas manipulações. E aí eu comecei a fazer sutura, né? A sutura parieto-temporal do lado que estava travado, porque o outro lado clicava, né? E aí foi como mágica, né? E aquilo para mim foi um alívio tão grande. Para ela foi uma mágica. Ela não acreditava, né? Ela falava, não é possível. Inclusive, ela está aqui. Eu posso chamá-la? Pode. Nada melhor Vem do cá, que o. Bela. Tá depois não Vem cá, dizer Bela. que é conversa, né? Aqui. A Bela está aqui. Eu vou colocar a máscara e ela vai falar. Vou deixar a Bela falar. Tá. Olá. Fala aí, Bela. Como eu tô com fone, vai ser difícil, né? Não, mas pode tirar o fone para ela falar se você quiser. Tudo bem? Então, Tudo deixa eu bem. desligar o fone. Você tá ouvindo? Não tô ouvindo. Deixa eu desligar aqui. Desliguei comigo. Pronto? Tá ouvindo agora? Não. Não, mas tudo bem, então. Agora eu acho que vai. Agora foi. Então, essa é a Isabela. Bela? Então, essa é a Isabela e foi assim, foi um espetáculo, porque eu cheguei para ela e falei, vou fazer umas manobras aqui. Ela falou, não, isso é mágica, não é possível, né? Porque mostra para eles, Bela. Ó, a minha abertura era menos de 3 dedos. Com 3 dedos eu No início eram 2 dedos. No início era 2. E aí com o tratamento miofuncional foi para 3 dedos, né? E mesmo assim, com 3 dedos eu forçava e eu sentia muita dor, não conseguia mais. Depois que ela fez as manobras, foi para mais de 4 dedos. E mesmo eu forçando, eu não sinto dor. Eu fiquei sem acreditar. Eu falei, não é possível.
Foi Que muito bom. Eu demais, falei, né? todo dia em mim. Que demais, né? É muito interessante, Bela. E, na verdade, ó, minha filha escutou a sua alegria aqui e gritou também. E, e é muito bom, porque eu costumo dizer, a Mônica já deve ter me ouvido falar isso, que essa metodologia de trabalho com a ATM não é para o profissional, basicamente, é para o paciente, né? Porque a gente tem vidas realmente limitadas, vidas onde você não consegue dormir, acordar, se alimentar, tudo é um problema, porque envolve uma relação muito íntima com a nossa qualidade de vida, alimentar, falar, né? Tudo isso. E ver a prova viva você aí de que realmente vale a pena esse esforço nosso é muito importante. Eu agradeço até você ter vindo falar aqui, porque de fato isso faz a diferença na vida de muitas pessoas. Através de um relato como esse seu, você pode de repente mostrar até para colegas profissionais que estão assistindo que vale a pena eles terem um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto, né? Buscar essa Vale a pena. eficácia. No início, por exemplo, eu ia alimentar, eu colocava a comida na boca, entrava o talher e a comida caía. Agora eu já estou com 4 dedos e meio de abertura. É sensacional, podem continuar. Show de bola, show de bola. E aí, Mônica, qual é a sensação da profissional em relação a isso, né? Então, foi assim, foi para mim, foi uma coisa maravilhosa, me deu o maior gás. Eu falei, vou estudar mais. Já convidei minha sogra para fazer todas as manobras nela. Hoje mesmo eu já vou começar a fazer tudo nela, todas as manobras, né? Como é a sua sugestão, né? No tratamento, né? E avaliação em tratamento. E ontem eu atendi 2 pacientes também de tratamento miofuncional que estavam com restrições na cervical. Eu fiz a manobra de compressão das fossas e fui testando. Olha, é mágica. A paciente ficou... Gente, olha aqui, eu consigo fazer isso. Eu consigo mexer o pescoço, não conseguia mexer, né? Então, assim, 2 pacientes ontem. Uma paciente que há muito tempo a gente está fazendo o tratamento miofuncional, melhoraram algumas coisas, mas isso não tinha resolvido, né? E assim, a paciente ficou boba. Eu já marquei com a paciente, porque que o mês que vem a gente vai fazer toda uma avaliação, testes e tratamento naquilo que ela precisa. Já marquei para o mês que vem, que ela vem uma vez por mês. Uma outra paciente também eu fiz a mesma coisa, os testes das fossas, né? E depois verifiquei a cervical, mudou. Mudou, assim, drasticamente. Então, Que assim, eu demais, né? tô muito, muito motivada, muito animada. Olha, vale a pena. Vale a pena mesmo. Doutora Simone já tinha me falado, mas só quando a gente sente que vale a pena, quando a gente enfrenta, que eu estava com medo de enfrentar, quando a gente enfrenta, aí sim a gente vê resultados. Se só ficar estudando, anotando, não pegar o paciente e começar, a gente nunca vai saber, né? Isso. Tem que continuar estudando, né? E até o final. Muito, muito, sim. Eu simplesmente estou amando o curso. Recomendo. Inclusive, eu tenho 2 colegas da miofuncional. As 2 têm zumbido. As 2 têm zumbido. Só que uma é de Petrolina e a outra é do Rio de Janeiro. E eu já estou conversando com ela para elas começarem também. E acabei de ver uma outra colega de um outro grupo de miofuncional falando... Ela passou aqui na frente. Gente, o Dr. Randy atua em bruxismo. Eu vi ela aqui perguntando, eu nem tive como responder, porque ela perguntou no WhatsApp e apareceu aqui para mim. Então, assim, olha, realmente está sendo para mim, assim, uma divisão de águas, sabe? Um divisor de águas. Está sendo muito, muito bacana, porque eu estou completando o meu tratamento, né?
E eu já estou numa idade que a gente quer ver tudo perfeitinho, né? A gente quer começar e entregar o paciente, né? Bacana, né? Perfeito, em perfeita saúde, né? E a gente tem uma visão hoje de não tratar o dono do dente. Aliás, de não tratar o dente, tratar o dono do dente, né? A gente tem que tratar o paciente como um todo, né? E isso veio a calhar para mim, me ajudando Não demais. não tem mais tempo para aventurar, né, Não, Mônica, como se diz. não dá para aventurar. E eu até digo assim, né? Tipo, quando a gente não tem o conhecimento, e eu falo, talvez não sei qual é a sua impressão, né? Todo mundo me vê falando, eu ensino como eliminar a dor da TM já na primeira consulta. Qual era a sua impressão quando me ouvia dizer isso? Assim, rapaz, esse cara tá louco. Tem uns colegas que dizem isso, já me relataram isso. Qual era a sua impressão quando me ouvia? Eu não tive essa impressão porque eu já tive o feedback de uma colega, né? Sim. Que falou, Mônica, é impressionante. Mônica, o trem é louco. É impressionante. O marido dela, ela viajando, o marido dela dirigindo numa serra, não tinha um analgésico na boca, o marido começou a sentir uma dor horrível, ela me contou, no ouvido. Eu não sei o que ela fez. E mesmo se ela me falasse na época, eu não entenderia, porque eu não tinha começado o curso ainda. Ela me falou que fez uma manobra, o marido foi igual tirar com a mão, e ela sem um analgésico na bolsa, no meio do nada. E o marido dela, eles viajando com o filho no carro, tudo, o marido dela ficou ótimo, continuou a viagem. Que coisa, né? Que impressionante. Coisa. Então eu já sabia. Então, para mim, assim, não era nada assim, que bobagem, né? Eu sabia que era coisa séria, né? Que é coisa séria. E é verdade mesmo, é verdade. É na primeira consulta, é verdade, gente. Pode acreditar. Mônica, diante de tudo isso que você falou, você até falou antes de eu perguntar, isso é que é o melhor, porque é bem espontâneo, né? Qual era a tua maior dificuldade, de fato? O que é que você via que, poxa, isso tá ruim para mim, isso, eu preciso achar uma solução. Qual era a tua dificuldade? Com relação aos pacientes, a essa dinâmica do paciente de ATM, com o paciente, o tratamento dos seus pacientes. Isso, né? Eu chegava num ponto com o meu atendimento miofuncional que eu não conseguia passar dali com relação a DTM, né? Eu não conseguia passar dali, então eu tinha que dar um jeito, né? Eu não poderia largar o paciente no meio do caminho, eu tinha que chegar até o fim e resolver o problema dele totalmente, né? Igual o caso da Bela. A Bela, né, da Isabela. Eu precisava resolver esse problema dela. Só que eu cheguei no meu limite, eu não tinha mais como resolver. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, dentro do meu conhecimento da miofuncional, né? E o tratamento, o tratamento, a sua proposta veio a calhar para mim, para resolver aquilo que eu não estava conseguindo resolver. Né? Eu tô ainda com problema porque eu ainda não desenvolvi ainda a questão do zumbido. Eu tenho pacientes que o zumbido, com o tratamento de mudar a posição da mandíbula, colocar os côndilos na posição, o zumbido desapareceu, tá? Tenho pacientes que não. E qual que é a minha dificuldade nisso? A minha dificuldade é porque o zumbido aparece quando está em silêncio. E, por exemplo, eu vou atender um paciente com zumbido. Ele fala, bom, agora eu não consigo ouvir meu zumbido, porque meu zumbido vem quando estou em silêncio. Então, eu não consigo simular o ambiente de zumbido do paciente, né? Sim. Isso é uma dificuldade, porque não vai ter como me falar, melhorou? Como é que tá e tal. E outra dificuldade, porque eu tenho paciente que diz que o zumbido não muda nada. Pode fazer o que for, deita, levanta, abre, fecha a boca, o zumbido é o mesmo. Então, eu não sei como é que é essa abordagem, né? Pronto, isso aí pode ser um ponto que eu quero lhe ajudar hoje. Vamos tentar lhe ajudar? Não só retribuir, na verdade, esse seu carinho, na verdade, esse seu espontâneo e esse espontâneo relato de conseguir aliviar a dor, o sofrimento do paciente, que me deixa muito feliz, porque, na verdade, a minha missão é essa. Você sabe, eu sou cristão, eu tenho um motivo, um propósito
Tudo é um dentro do processo. E eu quero trazer uma perspectiva para você diante disso. A primeira coisa, o paciente que movimenta para tudo que é lado e o zumbido não melhora. Esse é o típico paciente que a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial quanto ser ou não nosso paciente. Porque aparentemente a disfunção somatosensorial não existe. Porque se você tem a alteração de movimento, de tensão e não há uma variação, a parte somática, que é a parte musculoesquelética, não está sendo capaz de gerar o problema do zumbido. Concorda? Então, consequentemente, isso a gente não vai ter como abordar, corrigir se nem mesmo o paciente provocando esse zumbido tem variação. Esse é o primeiro ponto, tá? Já em relação ao paciente que varia quando você organiza a posição dos côndilos, aí já tem uma observação a ser feita. Lembre-se o seguinte, isso a gente ensina bem direitinho na metodologia e você vai lembrar. A ATM são duas ATMs com dois ossos temporais e conectado com o osso mandíbula. Consequentemente, se eu tenho torções, desequilíbrios nesse posicionamento do temporal, eu vou ter categoricamente uma alteração do posicionamento desse côndilo. Correto? Correto. Esse côndilo, por sua vez, ele vai sofrer com uma estratégia. Quando a gente tem um bloqueio, a estratégia do corpo de corrigir esse bloqueio é gerar hipermobilidade, é gerar disfunções associadas. Do outro lado. Ou do outro lado, ou até do mesmo lado. Ele vai corrigir da forma que for mais confortável. Se é do mesmo lado ou não, a gente não pode garantir. É uma adaptação biomecânica e neurofisiológica para a necessidade do corpo. Certo? Partindo disso, você tem que entender que ao corrigir, precisa a outra etapa. Ao corrigir a parte imóvel, precisa corrigir o que é que está deixando essa parte imóvel ser estimulada ao movimento errado. Entende? Ao posicionamento errado. Uhum. E aí, muitas vezes, é um posicionamento de temporal, uma sutura, uma fixação sutural, uma região de esfenoide alterada, uma disfunção nessa região que altera o posicionamento do côndilo. Por exemplo, o esfenoide, como você sabe que a gente passa isso, tem uma relação muito grande com o pterigoideu lateral. Se o pterigoideu lateral tem uma pré-tensão, é pré-tensionado por uma disfunção lá daquele esfenoide, como vai ficar o côndilo? Vai ficar anteriorizado, por exemplo. Porque tem uma pré-tensão, uma tensão que está puxando esse côndilo e o disco mais para frente. Então ele é como se ele tivesse ali um atleta de corrida pronto para a largada. Então ele já está indo antes. Entende? Exato. Então, muitas vezes, agora, pronto. Se eu reequilibrei aqui e ele corrigiu, você precisa perceber o quê? Que agora eu vou buscar as outras partes que podem estar afetando esse desnível. E aí você vai começar a analisar. O lado que está com o desnível mais anterior, uma ATM mais posicionada anterior, ou ele tem uma alteração de temporal jogando o côndilo para frente, ou ele pode ter uma relação de pterigoideu lateral sendo tracionado. Tá pegando aí a orientação? Sim. E dessa forma, você altera a coaptação, que pode gerar alterações na percepção auditiva. Então, o ideal seria trabalhar o temporal, né? Nesse caso, se eu estou alterando porque ele é responsável pela coaptação. Isso é uma das possibilidades, porque, por exemplo, a alteração desse vetor de força da mandíbula pode estar associada com a região de pterigoideu lateral, por exemplo. Ou não. Veja, aí vamos entrar em outro ponto. Você pode estar tudo legal e essa parte, e essa TM que está mais anteriorizada, ela está normal.
Apenas a de trás está posteriorizada. Que aí a gente pode ter uma retrusão de mandíbula por músculos supraioides posteriores. Entende? Por isso tem a importância de fazer testes, né? Exatamente. Por isso que eu falo, dentro da metodologia que a gente utiliza, você não precisa ter medo, porque vai fazer tudo baseado com o teste. E se o teste der positividade, você não tem medo, você vai com segurança. Isso dá tranquilidade para você. Com certeza. Com certeza. Vai você botar a cabeça no travesseiro de forma tranquila. Com certeza. Uma pergunta, eu posso fazer todos esses testes na minha sogra de 85 anos? Tem algum problema? Você pode fazer tudo, só as manipulações é que você precisa de região de crânio, dessa região mais de face. Você precisa adequar um pouco, porque pode ter, às vezes, prótese, pode ter uma fragilidade óssea, né? A gente tem zonas como o ramo zigomático, que é bem frágil e a gente não sabe a qualidade desse osso. Tudo isso precisa ser analisado. Tudo isso precisa ser analisado. Agora, os testes, que são testes de compressão, que não são fortes, são testes sutis, até porque são para ser sutis, para não gerar aumento de dor no paciente, né? São para ser sutis. E sim, no lugar de você criar um movimento, porque a função do teste não é criar movimento, é criar inibição neurofisiológica. Por isso não precisa de força. Eu acho que outra dificuldade também para quem está começando é localizar as restrições, né? Porque eu acho que tem que ter um dedo, né? Para localizar exatamente. Aqui tem uma restrição, aqui tem uma restrição. Eu acho que no primeiro momento é mais complicado, mas depois vai pegando, né? Isso é igual começar a dirigir, andar de bicicleta. Tudo que é novo é mais complicado. Agora, Mônica, você é de uma turma que começou há menos de 2 meses. É verdade. E veja, o nível de qualidade, o nível de expertise que a Mônica entrou, o nível de excelência de tratamento que a Mônica entrou. Quando a Mônica hoje olha para trás e vê a Mônica de 2 meses atrás, diz, não posso ser a mesma Mônica no tratamento do meu paciente, nesse tipo de paciente. Verdade. E olha a minha idade, né? E olha a Sim, quem é isso. Mônica, você está com quantos anos agora, se não é modesta, problema para você falar? 60 anos. 60 anos e renovando, inovando, buscando. Renovando, buscando. A gente tem que fazer isso, né? Que coisa, né? Que coisa. Muito, viu? Sim, sim. A gente tem que ser incansável na nossa missão, no nosso propósito, né? Com certeza. Tem que ser incansável no nosso propósito. Até porque nós somos o exemplo para alguém, né, Mônica? Certeza. Nós somos exemplo para alguém, né? E meus filhos veem isso em mim. Né? Eu sou exemplo para eles. Meus filhos estão sempre estudando. Um fez mestrado, o outro fazendo mestrado. E eles veem isso, né? A busca, o estudo, né? E eles repetem, né? Sim. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Exatamente. É sensacional, Mônica. Mônica, dentro desse processo de entendimento, né? A gente gosta muito de pegar na mão do nosso aluno, de orientar o nosso aluno. E o foco é sempre na performance, na melhora do resultado, e isso aí a gente já conseguiu. Mas eu não me contento com simplesmente estar assim. Então, hoje a gente já tem atendimentos ao vivo que mostram para vocês, mesmo online. Para você, 60 anos, como é fazer um curso online tão rápido, conseguir resultados, mesmo sendo um curso online, em algo que talvez você nem esperasse que fosse um dia fazer? Olha, para mim está sendo espetacular, porque eu vejo o curso online melhor do que o presencial. Por quê? Porque, por exemplo, a aula de avaliação e tratamento,
Eu já estou na quinta vez que eu estou assistindo. Então, assisti, fiz um resumão, assisti, fez o resumo do resumo, né? Porque são detalhes que eu vejo que cada vez que eu assisto, eu pego um detalhe. Eu vou pegando o detalhe. Então, no curso online, a gente tem essa oportunidade. No presencial, não. Então, assim, eu prefiro o curso online. Muito. Está sendo, assim, sensacional. Eu acho que passaria muita coisa se eu estivesse fazendo um curso presencial. E dá tranquilamente para a gente fazer. Eu vejo as suas lives, eu repito, eu reproduzo o que você faz, eu vou fazendo, eu pego o mic, vou fazendo no mic e vou reproduzindo tudo. É mais fácil online do que presencial. Para mim está sendo. Não sei. Ótimo. Agora precisa querer, né? É decisão, né, Mônica? É tudo questão de decisão, né? Tem que querer, tem que decidir. Mas vai mudar a vida, né? Muda a vida do profissional, muda a vida do paciente. Isso, né? Isso não tem preço, né? Eu costumo dizer, e talvez você já tenha me ouvido falar isso, que existem dois tipos de profissionais. Aqueles que decidem construir o futuro e aqueles que decidem receber o futuro no colo, né? Quem decide construir o futuro muda de vida, muda de perspectiva, como você mudou aí em menos de 2 meses. Agora, aquele que espera cair no colo, vai cair no colo tanto algo muito bom, como pode cair no colo, amigo, uma coisa muito ruim. Verdade. Né? E Como nada perda de paz. Nada é sem esforço, nada é sem estudo. Tem que estudar, tem que esforçar, tem que, né? Tem que dedicar, né? Porque a gente com vidas, né? Então Sim. Eu costumo também dizer algumas coisas, né? São vidas, né? E vidas importam, né? E quando Papai do Céu, botou a mão na cabeça da gente e disse, meu filho, você vai lá, mas você vai ser um braço meu, você vai ser um membro meu para cuidar das pessoas. Você vai ser uma extensão minha e eu vou lhe dar um dom de ser profissional de saúde. Então, quando você recebe esse dom de Deus e não lapida, e não prospera esse dom, você termina ficando empancado. Mas quando você decide prosperar, lapidar, transbordar naquele dom que Deus colocou para a gente, acontece isso que você acabou de falar. Em menos de 2 meses, você atingindo resultados espetaculares. Verdade. Espetaculares. Uma curiosidade que eu tenho, Mônica, que eu sempre falo, você é fora da curva, né? Porque você já me conheceu com uma propaganda muito grande, que é aquela coisa, vá que eu estou fazendo e é excelente, ele é bom demais e consigo resultado. Para você foi muito fácil. E eu gosto de falar isso também porque é isso que vai acontecer com os pacientes, né? O paciente, quando chegar em outra pessoa que tem dor, ele vai dizer, vá para a doutora Mônica, porque ela é boa demais, tirou minha dor no primeiro atendimento, só fez um teste, tirou minha dor. Isso é o que acontece, por isso a agenda tende só a crescer, né? Mas na hora de você, naquele momento lá que a gente abre inscrições e tudo, existia alguma coisa que te impedia de dizer, pô, acho que eu não vou fazer agora? Como foi isso? Assim, você não quis fazer? Por que você decidiu dar uma oportunidade, de fato, a esse estudo, a essa nova etapa da sua vida, mesmo com 60 anos, né? Não, isso não passou pela minha cabeça. Quando a Simone falou, olha, funciona, eu não pensei 2 vezes. Eu fiz e fiquei acordada lá. Eu acordo 5 horas da manhã mesmo. Eu fui uma das primeiras, porque 5 horas da manhã, ou sei lá que horas que disponibilizou, eu estava lá. E fiz minha inscrição. Eu não tive dúvida. Eu não tive dúvida nenhuma. Entendi. Viu? Eu fora da curva, porque eu fui muito bem indicada. E é o que eu pretendo fazer com as minhas colegas. Sim, sim. Na verdade, é porque é o seguinte, Mônica, além do conteúdo, né, você deve ter percebido isso. A gente está sempre atento na questão da melhoria do processo. E a gente sabe que é um processo de aprendizado árduo, mas que gera um benefício rápido, porque você aí começou e com 2 meses já está construindo seu resultado e se tornando referência.
Mas, ao mesmo tempo, para mim, você deve saber o quanto é difícil para mim. Você deve saber quanto de expectativa vem de um profissional com, por exemplo, 60 anos, que joga em mim uma expectativa de mudar uma perspectiva. E existem vários tipos de causas para a disfunção de ATM. Vários tipos de procedimentos de avaliação. Você deve saber isso. Paciente de ATM, não existe uma norma de avaliação do processo avaliativo, mas existe uma sequência lógica que a gente, dentro de um método, traz. E muitas vezes, o próprio aluno não entende essa forma diferente porque é muito nova e que é algo talvez mais mastigado do que a gente dá e que a gente dá talvez até bem mastigado. Para você, aí com 2 meses e tendo esses resultados, como você avalia o que é um ponto também que eu gosto de conversar com os alunos, o nosso suporte, a nossa dedicação de toda a equipe, de todo o suporte, como isso tem lhe ajudado nos estudos? Olha, sinceramente, eu não tenho crítica. Para mim tá perfeito. Eu não tenho problema. Né? Não é fácil, mas a gente está fazendo, cada um faz a sua parte. Né? No início, teve um momento, eu falei isso até no grupo, que eu falei, gente, eu não sei, eu acho que eu não vou dar conta. Mas eu acho que eu não vou dar conta porque eu não coloquei a mão na massa. Né? Quando eu coloquei a mão na massa, que eu vi a mágica, eu falei, não, gente, isso é perfeito. É perfeito, a gente pode reproduzir o que ele faz. Eu não tenho queixa, eu não tenho o que reclamar, não tenho o que criticar. Sinceramente, eu não tenho. O suporte Sim. é ótimo, sempre fui respondida em todas as minhas questões, com muita educação, com muita delicadeza. Não tenho o que falar. Show de bola, muito bom. Eu fico muito feliz pela sua disponibilidade da gente bater um papo em relação a isso, porque é um momento que eu coloquei no grupo dos alunos que eu estou muito atento a isso, que a gente reafirma a metodologia, que a gente reafirma o nosso suporte, é uma avaliação ao vivo, que eu não lhe perguntei isso antes, né? Assim, você poderia dizer qualquer coisa, inclusive me xingar, mas Realmente não combinamos nada. Você só falou que ia ser uma live, papapá, e pronto. isso. E dentro desse processo, eu gosto da reafirmação, de saber onde é que eu preciso melhorar mais, menos. E aí já tem alguns pontos. Por exemplo, se você me traz dificuldade no zumbido, tem algumas coisas que eu posso acrescentar um módulo extra e colocar uma dedicação maior no zumbido, entende? Então, tudo isso a gente analisa nesses momentos, porque é uma análise de performance, tanto da qualidade dos resultados do aluno, como da nossa metodologia, que já está transformando vida de pacientes, como a sua paciente falou aí, como a do profissional. Mas a gente tem que ser incansável na busca da melhoria, né? Na busca da performance. Então, cada vez mais é tipo o iPhone, quase de 6 em 6 meses tendo coisa nova. Tem. Então, só uma pergunta com relação ao zumbido. São as mesmas manobras que os mesmos testes que a gente faz e vai verificando o zumbido. É isso? Isso, porque é o seguinte, Mônica, um detalhe conceitual. O que é o zumbido? O zumbido é a percepção de som sem o estímulo sonoro. Ponto. Mas essa percepção de som vai vir proveniente ou de uma alteração de região temporal, ou de uma região cervical, ou de alteração muscular. E o que é que a gente faz com os testes? Isso. O que é que a gente faz com os testes? A gente faz a inibição neurofisiológica de cada área, de cada bloco de área. E quando a gente inibe os blocos de área e pede e provoca o surgimento do sintoma, a gente, de forma clara, está dando condição para o corpo dizer: isso aumenta ou isso diminui a excitabilidade desse zumbido? Entende?
Então, dentro desse conceito, são os mesmos testes com um foco diferente. Os mesmos testes, né, da avaliação. Isso. São as mesmas técnicas, mas sendo com o foco diferente de tratamento. Aí é que está a diferença do profissional de elite da ATM, que é esse grupo que eu boto, até coloquei aqui, ó, elite da ATM, porque são profissionais que aprendem de fato como essa engrenagem funciona, o passo a passo para poder eliminar o sofrimento do paciente. Então, quando você tem esse passo a passo de forma clara, didaticamente desenhada, fica muito mais fácil a tomada de decisão, a escolha da técnica, não é verdade? Aham, verdade. Uma outra pergunta: o paciente que fez uma cirurgia de cervical nos anos 80 e a partir daí que surgiu o zumbido. Tem algum problema eu fazer os testes na coluna? Não. Problema nenhum com o teste, problema nenhum com a abordagem craniana, problema nenhum. O que é que pode acontecer com esse paciente de cirurgia? São as retrações miofaciais e cicatriciais protetoras dentro do processo. São as retrações que prejudicam o funcionamento biomecânico da coluna cervical, que vão repercutir à distância. E, da forma que eu ensino lá, a disfunção de ATM, o zumbido, é uma expressão de algo que está, muitas vezes, multifatorialmente associado. E aí você tem que ir minando cada um dos pontos. Nesse caso, desse paciente, tem uma relação causa-efeito muito grande. Talvez a fixação é tão grande da cervical que gerou uma compensação crânio-cervical. Entende? Zumbido. E aí o zumbido apareceu. Exatamente. É uma expressão de um problema, né? Uhum. Ótimo. Excelente. Ótimo. Mônica, a gente está do dia 18 ao dia 22 fazendo aí a jornada do Expert em ATM, que é o evento 100% online aí, onde eu mostro como é possível, né? Aquele passo a passo, para a pessoa entender, pô, realmente eu não tinha essa noção, eu não tinha esse ponto na faculdade, não me ensinaram, nas pós-graduações, por mais que já tenham uma certa experiência, né, como você, e fica algo a desejar isso. O que é que você diria para o pessoal aí que está para participar? O que é que você diria para essas pessoas? As pessoas vão participar de um evento. Exatamente, que eu vou explicar exatamente tudo, como é possível, através de uma metodologia específica, ter esses resultados que você fala, né? Que isso. O que eu falo é que ninguém pode perder, porque eu não vou perder. Exatamente. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. Quando a gente... É aquilo que você falou, né? Quando a gente se sente na pele, fica mais fácil de você tomar a decisão do processo, né? Show de bola, Mônica. Dentro dessa possibilidade, né, de abordar o paciente, o que ficou mais fácil dentro da tomada de decisão clínica, assim? O que ficou mais claro para você de entender sobre disfunção de ATM? Olha, eu não entendia, eu não conseguia entender por que alguns pacientes ainda insistiam em ter dor, né? Em ter restrições, mesmo com toda a técnica, mudando, mastigação bilateral, que mastigação lateral a gente vê que é um problemão, mesmo mudando a mastigação, ainda continuavam com restrições, né? Então, o que mudou para mim foi enxergar que tem uma possibilidade de tratamento que eu não sabia que existia, né? Não sabia que existia. Uma possibilidade de tratamento confiável que dá resultado. Sim, sim. Ótimo, porque existe... Todo mundo que trata com ATM tem muito medo de aumentar a dor. Não sei se você tinha esse medo também. Qual é a sua... do paciente, né? E você ter exatamente um método confiável, né? Onde realmente
não corre tanto esse risco, você tem uma segurança, ajuda muito, né? Pesa muito. Me ajudou muito, me deu tranquilidade, né? Me deu tranquilidade, porque você fazer um tratamento e o paciente ainda continuar sentindo o que você gostaria que fosse eliminado é muito ruim, né? A gente não tem tranquilidade, né? Então o paciente que nos procura, ele quer sair bem, né? E que o método me deu essa chance, né? E deu essa É, chance para o paciente também. sim, sim. Lógico, o medo é algo que limita a gente de avançar, né? Limita a Você, gente de chegar em outro patamar profissional. E é bom que saber também disso, porque eu já passei por isso, era incrível, porque assim que eu saí da faculdade, eu não tive aula de ATM que me desse uma clareza. Em pós-graduação, eu tive até, dentro de uma das minhas pós-graduações, uma abordagem sobre ATM, mas não era claro, sabe? Não me dava clareza. nunca foi claro. Passou a ser claro agora para mim. Sempre ficava muita dúvida. Agora tá Sim, claro. sim, sim. Que coisa boa, né? De fato, eu acredito que é como você mesmo falou, né? Torna um divisor de águas, né? Porque você sai do ponto A da verdadeira, vamos dizer assim, cegueira para, uau, eu acho que eu estou começando a enxergar, né? Mãos atadas, né? Porque não tem o que fazer, né? Não tinha o que fazer, né? Fazer o quê? Já fiz Sim, o que fazer. E de repente você abre um leque de possibilidades, né? exatamente, exatamente. É incrível como isso muda vidas de pacientes e muda a perspectiva clínica do profissional. Às vezes a gente fica engessado e acha que aquele resultado não é isso mesmo, o problema é do paciente. Você já, Não, antes de saber isso, como era essa relação? Você chegou a pensar isso alguma vez? tipo assim, não tem mais o que fazer? Não tem mais o que fazer, eu acho que o problema é dele mesmo, ninguém vai resolver esse problema, não. Com certeza, várias vezes. Várias vezes. Infelizmente. Sim, Era o limite, né? sim, nós somos limitados É, até quando nós não temos outras opções. A partir do momento que pois você tem outra opção, você passa a ser ilimitado nesse processo. Agora, basta você decidir se quer apostar em algo que realmente vai dar uma melhora para o paciente, né? e vale a pena. E para mim não foi nada inseguro. Desde o início foi tudo muito seguro, né? Eu tinha Sim, certeza que eu ia dar resultado e que dependia muito mais de mim. sim, sim, sim. Que coisa ótima, né? Porque eu acho que a primeira aluna nessa faixa etária que eu entrevisto, que eu converso, e é bom, sabe, Mônica, como desenvolvedor dessa metodologia, como desenvolvedor desse sonho, né, de apostar nisso, ver como, independentemente Da do idade. nível da idade, não importa. O que importa é a decisão, a tomada de decisão. Não, eu quero resolver, eu quero ser bom, eu quero ser expert, eu quero gerar resultado. E vai, né? E vai. Eu acho engraçado que tem alguns colegas, até novos, sabe? Até novos, que ficam com aquela coisa, geração mimimi, né? Ah, Reclama de tudo, reclama de tudo. Quando você vai ver, é tudo papinha, né? Papinha, tudo só para engolir, né? não colocou nada em prática. Só para contar uma história, eu tive um aluno que ele mandou uma mensagem para mim: doutor, você disse que eu ia eliminar a dor do meu paciente no primeiro atendimento e eu não estou conseguindo. Tá, vamos entender. Marquei uma mentoria com ele, que a gente não tem problema quanto a isso. É uma metodologia muito clara e se não está dando resultado é porque alguma coisa errada está acontecendo. Eu marquei com ele, eu estava nesse dia com a tarde mais tranquila, eu ia só descansar, mas eu disse: não, vou tirar um pouquinho do meu descanso para poder ajudar. Ele também podia. Antes disso, meia hora antes, eu sentei no computador e fui olhar o acesso deles, né, dentro da plataforma. Ele tinha assistido metade das aulas,
não tinha feito o resumo de todas as aulas e das aulas ele não tinha assistido metade do que ele assistiu, nem 2 vezes. É impossível. Fica difícil, né? Fica difícil. Assistir e é uma oportunidade maravilhosa para assistir várias vezes. Exatamente. É algo. Veja só, é preciso entender algo, inclusive para o pessoal que está assistindo aqui. É algo extremamente divisor de águas, desbravador, como utilizando a sua palavra, Mônica. E por isso, você precisa de uma atenção, de uma dedicação. Porque da mesma forma que isso tudo existe, existe também o resultado. Mas para isso você precisa entender de base. Você não se torna dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo Não. em 6 meses, em 1 ano. Você se torna a longo prazo. Eu não estou dizendo que você, com essa metodologia, você vai precisar de um longo prazo de uma formação profissional. Não, tanto é que a Mônica está aí com menos de 2 meses tendo resultados incríveis. Mas o que eu quero dizer é, você não pode querer entrar hoje com 1 semana, assistir uma meia-boca aula, variando ali com o WhatsApp, mexendo no WhatsApp, falando com o vizinho, tal, sem concentração, e querer que as coisas aconteçam. Sem fazer resumo não dá. Tem que ir parando. Eu assisto um módulo, né? Uma aula de um módulo qualquer, eu gasto 3 horas, às vezes 4 horas. Tem um resumo, ó. Uhum. É muita coisa, é muita coisa. Mas como, Mônica, essa sua fala retrata exatamente isso. Como é que eu vou dar algo tão novo e inovador se eu não consolidar isso na sua cabeça? Né? Não tem. E é algo muito, muito direto, assim, Mônica, que é importante, independente. Isso aí você deve falar, deve entender. Independente se a pessoa tem experiência em ATM ou não, você percebe o quanto eu mastigo o assunto para dar a base para essa pessoa. Até porque quem tem experiência, ela não tem muitas vezes a base. Verdade, verdade, verdade. E por isso a gente precisa buscar lá. É o estapédio, é o não sei mais o que, são detalhes muito importantes que tem que estar bem definidos e bem sólidos, né? A gente tem que estar com isso na ponta da língua, né? Na mente, né? Isso faz a diferença. Isso separa o menino dos homens, né? Aquele ditado. Separa o menino dos homens para poder gerar o resultado no paciente. E uma aula é muito rica. E não adianta passar a aula, não adianta. Não adianta, tem que passar e tem que digerir cada frase sua. Porque cada frase sua é muito rica em informação, né? Então a gente tem que parar, anotar aquilo, ler depois aquilo que a gente escreveu. Não tem como, né? Não tem outro jeito. Não dá para uma papinha para engolir, tem que mastigar. Tem que mastigar para o bom desenvolvimento social. Sim, coisa maravilhosa, Mônica. Para não ser redundante aqui, já sendo, estou muito, muito feliz em ver seus relatos. Com 60 anos, em menos de 2 meses assistindo às aulas, com acompanhamento das monitorias, de tudo, você sempre dedicada. E eu quero dizer assim que na verdade, você faz parte de uma realização, de um sonho, de um projeto muito maior, que é cuidar de vidas, porque vidas literalmente sempre importaram para mim. E eu queria lhe parabenizar em público aqui por essa dedicação, por essa incessante busca em ser melhor pelos outros, porque eu tenho certeza, com 60 anos, talvez você não precisasse estar dentro do consultório com uma dedicação tão grande, entende? Tão grande. E isso mostra exatamente por que os resultados acontecem, porque você decide, você busca, você vai atrás do seu sucesso e não deixa o sucesso cair no colo. E é um sucesso que vai além do financeiro, porque com 60 anos é um sucesso que é emocional, que é de fazer o bem.
que é de transbordar na vida das pessoas de verdade, né? Então eu queria deixar meu carinho aí e dizer a você que vale a pena continuar fazendo e até falar, se tiver algum aluno meu que às vezes assistem aqui, que os seus relatos eles são importantes. Eu tenho alunos com cada história que manda para mim, diz: não, mas professor, eu não queria falar não, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Não, tudo bem. Mas saibam que isso pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Você pode estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E aí eu agradeço demais a sua disponibilidade de estar aqui crescendo, que a gente falou também sobre o zumbido, né? Como também de estar falando do seu crescimento. Eu que agradeço muito. Mônica, Deus lhe abençoe, tudo de bom. Boa tarde de trabalho. Vamos almoçar, né? Descansar um pouco, que a vida urge. Muito obrigada. Até mais, querida. Um abraço.